17 pessoas foram presas em uma operação contra o golpe dos nudes no Rio. A investigação começou em setembro do ano passado e a polícia identificou criminosos ligados a detentos do sistema prisional que aplicavam os golpes em pelo menos 10 cidades gaúchas. O que chama a atenção é a criatividade para forjar histórias e enganar as vítimas. Que aplicava o chamado golpe dos nudes. Arrecadou mais de R$400 mil, extorquindo diferentes homens pela internet. Os criminosos seguiam um roteiro de falas, eles montaram até uma falsa delegacia para enganar as vítimas. Nos últimos meses, quadrilhas têm intensificado seus esforços em um determinado tipo de golpe. Através de contas falsas e da troca de mensagens envolvendo fotos íntimas, os criminosos extorquem indivíduos com ameaças e altas quantias em dinheiro. Em alguns casos, as quadrilhas se utilizam de fotos que dizem ser de menores de idade e montam até delegacias falsas para chantagear as vítimas que, pressionadas ou com medo de alguma represália ou processo, acabam pagando os altos valores. Assim ficou conhecido o golpe dos nudes, que vem cada vez mais fazendo suas vítimas no Rio Grande do Sul. Na mais recente operação, a Polícia Civil cumpriu 6 mandados de busca e apreensão em cidades como Porto Alegre, Gravataí, Charqueadas, além de Florianópolis, capital de Santa Catarina. O Direto ao Ponto traz à tona essas operações. Para isso, conversa com o repórter do Correio do Povo, Felipe Faleiro, que tem acompanhado alguns casos, e com o delegado Vinícius do Vale, que comanda a 2ª Delegacia de Polícia de Combate à Corrupção, o DECOR. Nessa primeira parte, conversamos com o Felipe. Eu sou Arthur Ruschel. Fiquem com a gente. Felipe, muito obrigado pela tua disponibilidade para atender o Direto ao Ponto. E a primeira pergunta que eu lhe faço é: no teu dia a dia acompanhando esses casos envolvendo os criminosos e esse chamado golpe dos nudes, como tem sido as conversas com as fontes oficiais, a conversa com as vítimas também, e com relação a toda essa operação da polícia envolvendo esse golpe? Tudo bem, Arthur? Tudo bem aos ouvintes do Direto ao Ponto? Uma satisfação estar aqui falando com vocês. A questão do golpe dos nudes ela é muito complexa, assim, ao meu ver, né? Ele vem acontecendo, talvez de certa forma, com mais casos nesses últimos tempos, mas depois a gente pode comentar isso com mais detalhes. Porém, a gente tem que entender que essa questão dos golpes, a gente conversando com as vítimas, né, como você mencionou, e também falando com as autoridades, ele mexe muito com uma questão muito íntima da pessoa, né? Por exemplo, você nunca sabe quando você vai receber uma mensagem de alguém ou de uma pessoa desconhecida, enfim, com mensagens oferecendo, já fotos oferecendo material audiovisual, vídeos, enfim, daquela pessoa, né? No entanto, muitas pessoas acabam caindo nisso, às vezes por pura inocência. E, enfim, elas têm N motivos, tudo pode acontecer, né? Em razão de vários fatores mesmo. A gente não precisa entrar em detalhes aqui, mas quando a pessoa ela recebe a mensagem, ela pode ter também vários tipos de reação, né? E todo mundo sabe que a conversa com um menor de idade, tudo bem, a conversa íntima, assim, né? Nesse cunho onde o criminoso ele pretende entrar, é crime, né? Isso não pode ser descartado, né? E a troca de mensagens de cunho íntimo também, de fotos, isso tudo pode ser enquadrado. A gente pode também, não vamos entrar muito em detalhes aqui, mas em algum artigo do Código Penal isso é também bem complicado de se ver. Mas o seguinte, então as pessoas, elas, tendo esse primeiro contato, elas podem simplesmente ignorar, dizer, olha, isso pode ser um golpe, isso pode vir, mas muitas pessoas, às vezes, como comentei, por própria inocência, por própria algum outro motivo também, elas continuam a conversa e aí acabam sendo vítimas. Então é muito complicado a gente querer designar um tipo de qualificação para isso ou querer dizer os motivos, né? Mas eles são vários e, infelizmente, isso vem acontecendo bastante, né? Não é algo que vem, eu imagino, de agora, no entanto, vem se fortalecido ao longo dos tempos e acho que o trabalho da polícia tem sido exemplar, das autoridades, no intuito de combater isso.
Como tem sido as conversas, principalmente com as vítimas, Felipe? Porque a gente está tratando, claro, de algo muito íntimo, que são a troca de mensagens, imagens e vídeos, de situações em que a vítima está num momento muito íntimo, né? Mas como tem sido a conversa com as fontes, conversa com as autoridades, a polícia tem sido solícita em relação a dados, a informações, e, claro, as vítimas têm se sentido à vontade em falar para entender o caso? Eu acredito que muitas vítimas, elas não se sentem muito à vontade, porque é algo que mexe, como você falou também, com o íntimo delas, né? O que a gente pode salientar também é que os criminosos que utilizam dessas figuras de menores de idade, de pessoas, adolescentes, meninas, enfim, eles têm sido cada vez mais astutos e têm tentado, embora muitas vezes não tenham conseguido, estar um passo à frente. A polícia, como comentei também, ela tem sido bastante assertiva e tem conseguido desarticular bem essas quadrilhas, né? A gente pode, digamos, talvez traçar mais ou menos um perfil de que são pessoas, né, do sexo masculino, mais ou menos, ou são mais velhas, enfim, que têm caído, ou que têm sido vítimas, melhor dizendo, né, desse tipo de ação. E claro, né, para a gente conversar com elas enquanto repórteres, assim, a gente sempre questiona, assim, não questiona, na verdade, os motivos, né, pelo qual as pessoas acabam caindo, porque também, como comentei antes, podem ter vários fatores, né, que levam a isso. Então, elas têm... A gente, digamos, questiona, né, para mais ou menos traçar um perfil de como as pessoas acabam sendo vítimas disso, é uma questão muito mais psicológica, digamos, dela, né? Como e por quê? Por que elas se sentem atraídas por aquela figura adolescente, do sexo feminino, e aí acabam levando a conversa tão adiante que acabam sendo vitimadas, acabam sendo extorquidas ou tentadas ser vítimas de extorsão desse tipo de criminosos, né? E quanto a dados, a gente... Assim, eu acredito que daqui a pouco a polícia pode ter... Ela eventualmente pode ter um ranking, enfim, né, de cidades mais atingidas, mas eu acho que só a qualificação das pessoas mais velhas, né, do sexo masculino, independente de terem mais ou menos posses, né, então talvez esse é um perfil que a gente consegue montar nesse sentido. A gente teve alguns exemplos mais clássicos, por exemplo, se não me engano, foi Viamão, que acho que o empresário acabou até se suicidando, depois de ser extorquida, e esse, na verdade, é um caso extremo, né? Mas, na minha visão, eu acredito que a polícia consegue trazer isso com mais precisão. Isso acontece, acho que em todos os lugares, né? Por quadrilhas diversas que têm se especializado nisso, utilizando esses gatilhos psicológicos, né? Eu acho que é muito importante a gente poder ressaltar. Felipe, muito obrigado pela tua disponibilidade. Foi um prazer falar contigo. Obrigado, Arthur. Obrigado aos ouvintes. Até a próxima. Agora, você acompanha a entrevista com o delegado Vinícius do Vale. Delegado Vinícius do Vale, muito obrigado pela tua disponibilidade, por atender o Direto ao Ponto do Correio do Povo. É um prazer conversar com o senhor. Satisfação participar do programa, do podcast Direto ao Ponto do Correio do Povo, e fico à disposição. Delegado, a primeira pergunta que eu lhe faço. Recentemente nós tivemos uma operação envolvendo o chamado golpe dos nudes, envolvendo pessoas que, com cargos públicos, os criminosos atuaram com pessoas em cargos públicos. Foi a operação que o senhor coordenou, mas também nos últimos meses a gente tem visto diversas operações com esse mesmo fim, relacionadas a esse golpe. Delegado, como foi a preparação para essa operação? O senhor poderia nos explicar como foi todo o aparato da polícia envolvendo essa operação para se combater esse tipo de delito? É claro que certas peculiaridades ficam aqui no resguardo das técnicas, dos métodos utilizados pela Polícia Civil, e obviamente não serão expostos aqui. Mas o que é de importante é que a sociedade civil, de pronto, confiando no trabalho da Polícia Civil, relatou a respectiva notícia, e a partir daí desenvolvemos todos os meios de obtenção de prova disponíveis dentro do nosso ordenamento jurídico, e chegamos àquele momento, na semana passada, no cumprimento de ordens judiciais, notadamente das buscas e apreensões.
é bom que se registre aqui também, foi solicitado, né, na representação policial, a qual encaminhei ao Poder Judiciário, prisões de determinados investigados. Porém, restou aí o indeferimento judicial, mas, de igual sorte, tudo dentro do nosso Estado Democrático de Direito e de forma respeitosa cumprimos aí aquilo que foi deferido e com muito êxito, diga-se de passagem. Delegado, como esses criminosos atuam? Por que exatamente nós estamos falando de um golpe conhecido como o golpe dos nudes? O senhor poderia explicar para os ouvintes o que significa isso? É aquilo que nós temos de forma bem notória em todos os meios de comunicação expostos, né, em que os criminosos se aproveitando de certa possibilidade de aproximação, utilizando pessoas para fins de promoverem relacionamento entre elas. E aí, neste contexto, aplicam-se ali as fraudes, em que consiste basicamente no envio de fotos íntimas a partir de um grau de confiança promovido, estabelecido entre aquelas pessoas, e as pessoas trocam determinadas fotos, vídeos, né, de cunho íntimo. E aí os criminosos se aproveitam desta oportunidade para promoverem as extorsões, né, e muitos acabam sendo compelidos e cedem à pressão e pagam o que é exigido pelos criminosos. Com a larga experiência do senhor nessa área de atuação, delegado, esse é um tipo de golpe que vem sendo feito mais agora ou é já uma espécie de atuação dos bandidos que é feito de forma mais antiga também, em outros tempos? Ou é uma atuação mais corriqueira nas operações de agora? A criminalidade, ela vem acompanhando, ela se evolui também, enfim, utilizando todas as possibilidades de comunicação que temos hoje em dia, né, diversos aplicativos, redes sociais, etc., eles também vão se infiltrando nestes contextos e aperfeiçoando seus golpes, né? Mal comparando uma coisa com a outra, mas tínhamos há um certo tempo atrás aquele golpe do bilhete premiado. E aí, por anos, e até hoje existe esse golpe do bilhete premiado, mas a criminalidade acabou arrumando um outro tipo de fraude, e acaba compelindo aí a vítima a pagar, né, em razão de não ter as suas fotos, os seus vídeos, assim, a sua intimidade exposta nos meios sociais, o que causaria para ela efetivamente diversos prejuízos de diversas frentes, tanto no aspecto familiar, no aspecto do trabalho, nas suas relações sociais, vizinhança, etc. N situações em que poderiam gerar prejuízo, danos para essas vítimas. Então, elas acabam cedendo a essa pressão. E o senhor tem notado algum aumento nesse tipo de golpe? A Polícia Civil é atenta a esse tipo de golpe e vem aí desenvolvendo as suas ações pontuais, e fica aqui, né, a mensagem de não ceder à pressão e imediatamente caindo no golpe, né, em estabelecendo essa relação e percebendo que está dentro de um golpe, comunicar imediatamente à delegacia de polícia mais próxima ou através da delegacia online da Polícia Civil. E aí a autoridade policial adotará as providências cabíveis a cada caso concreto, né, especificamente. Delegado Vinícius do Vale, muito obrigado pela tua disponibilidade. Um bom trabalho para o senhor. Foi um prazer falar com o senhor. Eu agradeço o convite, Arthur, e fico à disposição. É um direto ao ponto. Obrigado. Esse foi mais um Direto ao Ponto. Se você perdeu algum episódio, é só voltar no site do Correio do Povo na aba Podcasts ou em qualquer tocador de podcast do seu celular. A apresentação foi de Arthur Ruschel, a edição de som de Aleph Alencar e a coordenação de Brenda Fernandes. Esse episódio contou com áudios da TV Record. Até mais!